Eu sou a Priscila e esse é um programa que se chama Unipaz em Rede, Reflexão e Ação, que começou o ano passado, quando eu, a Paula e a Olívia, aprendizes da Unipaz, percebemos que podíamos fazer alguma coisa e pensar em algum modelo de projeto que a gente pudesse conversar com as pessoas e mesmo dar orientações de ações, né? Porque as reflexões, elas são super importantes, mas logo da reflexão a gente precisa ir para a prática, a praxis do maravilhoso Paulo Freire. Então é por isso que a gente pensou nessa proposta, e a proposta ao longo do ano de 2020, a gente trouxe muitas conversas sobre direitos humanos, ficou bem nesse guarda-chuva dos direitos humanos, falamos de educação antirracista, falamos do racismo, falamos de todas as vertentes que incluem o racismo na nossa cultura, né? E esse ano a gente está trazendo alguns dos temas que a Unipaz costuma trabalhar nos diferentes cursos, seminários e propostas. Realmente a gente está trazendo a base da metodologia da Unipaz. Então, eu espero que seja uma noite muito de encher o coração de esperança, nesse momento que a gente está vivendo, super crítico. E eu dou as boas-vindas à queridíssima Leila Alves de Albuquerque, e ao Manuel Simão. A Leila é psicóloga clínica, terapeuta de família, facilitadora de grupo e autoconhecimento, resgate do ser essencial. Ela é facilitadora do programa A Vivida, de autoria do Pierre Vaio, e contribuiu com as ações sociais com o projeto Geração, da Geração da Paz. Então, bem-vinda, querida. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite, de estarmos tecendo juntos essa arte do Pierre, o Pierre que teve essa alegria de começar a tecer com fios do coração todas as etapas de evolução da gente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre a plenitude e o autocuidado. Nós que agradecemos aí de Recife, viajando na linha da fibra ótica para estar aqui com a gente juntinha. E o Manu Simão, psicólogo, psicoterapeuta, educador, mestre em neurociências e comportamento pela USP. Ele tem pós-graduação em transdisciplinaridade, psicologia transpessoal, psicologia da saúde. Ele é coordenador da pós-graduação em psicologia transpessoal em São Paulo, conselheiro da Lubrat e da Unipaz São Paulo. Ele também é membro fundador do NEPER, que é o Núcleo de Estudos em Problemas Espirituais e Religiosos, no HC, na Faculdade de Medicina da USP, e também membro do Didata, do INTVP. Manu, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre plenitude e autocuidado, viu, querido? Muito obrigada por estar aqui, nessa sua sala aí bonita, toda arrumada, cheia de livros. Prazer em estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma conversa ou uma troca, né? Uma interação nesse encontro. E convidamos a todos que estão assistindo para observarem, refletirem, trazerem não só das ideias e conhecimentos que vamos trazer, mas o que eu levo para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, numa conscientização de autorresponsabilidade, né? Ser autorresponsável por si, né? Lidando com os desafios que estamos tendo no dia a dia em nosso cotidiano. Obrigado, Priscila. Obrigado, Unipaz São Paulo. Obrigada, Manu. A gente aproveita para dizer que você pode deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta ao longo de toda a nossa conversa. A gente vai parar um tempinho para respondê-las, para refletir. É sempre muito bacana quando a gente recebe essa interação de vocês que estão aí assistindo, né?
como o Manu falou, para ser essa grande troca desses saberes, né, tão necessários. Gente, então vamos lá. A primeira parte da nossa conversa, a gente vai trazer um pouquinho conceitos, né? A gente vai fazer algumas perguntas para quem está ouvindo a gente, para a gente entender um pouco mais sobre o que é o autocuidado da plenitude e um pouquinho aí o que se encaminha a partir disso. E depois a gente vai falar das ações. Então, primeiro a gente faz a reflexão e depois a gente vai pedir aos nossos convidados que nos deem propostas, sugestões de ações. O que a gente pode fazer, afinal, para alcançar tal da plenitude, se é que ela é um lugar, né? Vamos falar sobre isso, se é esse lugar que a gente chega, se é um ideal ou não, e o caminho do autocuidado. E a gente termina a nossa conversa com dicas de livros, podcasts, sites, cursos, filmes que os nossos convidados vão trazer. Muito bom! Então vamos lá. Gente, vamos conversar um pouquinho. Aí vocês fiquem à vontade, quem quiser puxar. Mas, assim, é necessário a gente entender o que significa plenitude. E depois, o que significa o autocuidado. Quando a gente fala de plenitude e autocuidado, do que a gente está falando? Convido Leila a abrir. Obrigada, Manuel. Manuel, eu adoro você, tenho um carinho muito grande pela pessoa de coração que você é, né? Então, se falar de plenitude com o Manuel é uma coisa que eu sou muito grata, né? E quando eu recebi o convite da Priscila, a gente chegou a comentar como a gente vai falar de plenitude na situação que nós estamos vivendo. Geralmente se pensa em plenitude como o auge, o esplendor, né? O conceito de plenitude como o absoluto, chegar a um estágio absoluto. Mas existem várias formas de olhar para a plenitude. A plenitude é você estar integrado a cada momento. É um estado de você estar inteiro a cada momento. E isso inclui a dor, a alegria, as dificuldades, ou seja, é lançar luz, como a lua. A lua, ela tem a luz, às vezes a gente só está vendo uma face dela, que é o minguante, mas ela não deixa de ser a lua por inteiro. Então, esse momento pode parecer para alguns um momento sombrio, mas dentro da sombra, a gente lembrar que a sombra é só um contorno para encontrar a luz, para encontrar aquilo que vai despertar na gente o que é necessário para a nossa evolução. E a plenitude é esse estado de interesse. Existem vários conceitos para isso, né? Em algumas tradições, como no latim, vem como uma qualidade de ser pleno. Em outras tradições, como os helênios, eles trazem essa visão do auge, estar no auge. Né? Na tradição cristã, no Antigo Testamento, via a plenitude como a chegada do Messias, que, na verdade, integrava o Espírito Santo, o Pai e o Filho, no humano, ou seja, a síntese. Né? Então, a plenitude é o que integra. E aí eu gosto muito do conceito de pele dos indo-europeus, que dizem que a plenitude é o que envolve, é o que acolhe, e a pele é o que integra o externo com o interno, é o que dá o equilíbrio e a harmonia do que eu recebo de fora com o que acontece dentro de mim. Então, a plenitude ela promove essa integração, ela promove com que você desenvolva potencialidades a partir desse estágio em que estabelece essa integração. É como se fosse a possibilidade de integrar todas as fases da vida também, como também pelo processo evolutivo humano. A plenitude também é isso, é não ficar preso numa fase, é não ficar congelado, é seguir, dar um passo à frente, seguir sempre. Então, tem a ver com a nossa evolução também. E na fase que nós estamos vivendo, a Covid veio nos despertar para esse processo de evolução, para sermos plenos, para reconhecer, mesmo nas dores, os sabores, o despertar de algo maior.
dessa consciência de ser pleno. Muito grato. Que bom esse aquecimento aqui, Leila. Prazer te rever dos encontros que tivemos sempre em Brasília. Sim. E você me traz uma reflexão de um aquecimento importante, né? E convido a todos a pensarem, né? A gente, de certa forma, está sempre tentando evitar o desconforto, né? E a dor. Cada vez mais a humanidade, ela promove, divulga, né? Que a gente tenha só momentos e picos de felicidade e prazer. Um risco disso é o hedonismo, em que vivemos a superficialidade dos nossos sentimentos, dos nossos relacionamentos, superficialidade e inconsciência do consumo desenfreado. E aí a gente, sem perceber, vai comprando essa ideia de que o desconforto é ruim e de que só o bem-estar e a felicidade é o ideal, né? Mas a vida, ela é feita de todas essas emoções que se acontecem. A grande questão é o desapegar-se, deixar passar, acreditar na mutação, na mutabilidade, na impermanência dos sentimentos e dos fatos, né? Então, quando você me traz essa ideia do integral, né, do inteiro, da inteireza, eu lembro que um dos seminários do professor Pierre Weil, eu acho que alguns que estão nos assistindo conhecem, foi o reitor da Unipaz e os criadores da Universidade da Paz em Brasília, em 1987. Era um psicólogo e já convido a todos, a aqueles que queiram adentrar a biografia e a obra de Pierre Weil, que conheçam alguns vídeos na internet. Então, ele nos trazia um seminário chamado Arte de Viver em Plenitude, né? E esta inteireza que você me relembra, Leila, me faz pensar no que o Pierre trazia sobre o estar no aqui e agora, o estar acordado ou desperto. E ele convidava uma prática, quem sabe falamos na segunda parte aqui da live, que era a pergunta: estou dormindo ou estou acordado? Eu estou inconsciente, vivo como um ser autômato, ou eu tenho uma livre escolha dos meus pensamentos, do meu estado presente, né? E a plenitude, ela se faz nessa inteireza de estar acompanhando cada momento do aqui e agora, onde a vida acontece, né? Ela é muito difícil para o campo do ego não estarmos no presente, no aqui e agora, plenos, inteiros, desapegando de cada elemento, né, Leila? Porque assim, ou a mente está no passado, remoendo o que aconteceu, ou constantemente ela está no futuro, prevendo ou evitando o que ainda não aconteceu. E isso é a mãe da ansiedade, né, ou da depressão. A depressão, muitas vezes, pelo que se passou e não foi integrado, e a ansiedade e a angústia pelo que nem veio, né? Então, falar de plenitude, deste estado de presença. E aí, óbvio que a gente sempre se reporta aos grandes mestres do Oriente, e grandes mestres das tradições ocidentais também, entre elas o judaísmo, o cristianismo e, por que não, o islamismo, que falam onde a vida está acontecendo, no aqui e agora, né? Que é a base das práticas que vamos falar de autocuidado, né? E então sempre a pergunta é: onde eu estou? E aí a minha mente, a gente rapidamente percebe, fantasiando ou na nostalgia do passado, rememorando ou confabulando. Não que isso não deva acontecer, mas precisa estar atento
a isso também, né, Leila? Isso. E você trouxe uma questão importante, que essa presença no dia a dia, as pessoas dizem, eu não consigo. Por quê? Porque existe um tempo cronológico que não é o tempo natural, né? O tempo da natureza, o tempo da natureza que pulsa em mim. Existe esse tempo. E aí as pessoas começaram a se dissociar para atender demandas externas, e aí vai surgindo um descompasso. E quando as pessoas chegam para mim e falam, eita, eu não estou conseguindo fazer isso na pandemia, eu não estou conseguindo, por quê? Porque houve um freio para as pessoas começarem a descobrir esse tempo, retomar essa reconexão, que é a partir do presente, que não é para gerar expectativas, nem intencionalidade, nem ficar no medo, né? As pessoas ficam muito querendo ter o controle de um processo que essa situação atual nos trouxe assim, agora vocês têm que estar no presente. Não adianta planejar muito, porque daqui para diante tem outras demandas. Então, essa abertura para a impermanência é fundamental para viver em plenitude cada momento. Então, eu estou tomando banho, eu acordei. Então, é esse reconhecimento, não é negar. Eu queria trazer até isso. Algumas pessoas estão querendo negar a emoção do que está acontecendo. Hoje eu vi que chegamos a 2.800 mortes. É um fato real. Agora, eu não vou negar isso, mas eu vou encontrar luz nessa dor. Eu vou encontrar o que é que isso vem. É sair do olhar fragmentado para o olhar coletivo, a vida fluindo através de nós. E é isso que é importante para a gente poder honrar toda a nossa trajetória aqui. A vida, ela tem uma força que não está só em mim, ela existe com a minha ancestralidade, com meus antepassados, e ela vai criando força e representatividade a partir da minha existência. Então, essa plenitude também tem a ver com essa história do passado, de eu reconhecer, de eu honrar e fazê-la com que ela se torne plena hoje. Isso também tem a ver. E resgatar essa força de vida da natureza, que foram os nossos primeiros ancestrais, os elementos da natureza. Então, a natureza em si é também, e a gente começou a se desconectar disso, isso foi criando descompasso, e a gente foi adoecendo. Por isso que houve um freio, e a gente tem que olhar agora para isso. É isso que nós estamos vivendo, né? Nesse sentido, eu acho que eu vou aproveitar um ganchinho aqui, que eu acho que está perfeito para a nossa segunda pergunta, que fala sobre normose. Então, o que é esse ser normal e o que é o conceito de normose, para quem está assistindo e não conhece esse conceito? Então, o que esse descompasso, o que tem a ver, até mesmo, né, gente, com essa educação que a gente teve e que a gente tem que mil coisas, ser isso, ser aquilo, e meta, a gente chega numa empresa, são metas para cumprir e sempre temos que nos encaixar no normal. Então, contem para a gente o que é a normose e como a normose, ou o sujeito normótico, pode não viver em plenitude. Por que o sujeito normótico tende a não viver num estado pleno, em plenitude? Vamos conversar sobre isso um pouquinho. Então, a normose, acho que eu e Manuel, a gente já ouviu muito essa pergunta. Isso é normal? As pessoas chegam, isso é normal que está acontecendo comigo? Isso que está acontecendo, eu não estou conseguindo dormir. Isso que eu não estou conseguindo fazer, isso é normal? Então, esse termo de normal parece que é um crivo, né? De saúde, quando, na verdade, quando a gente diz isso é normal, a gente deixa congelado uma percepção. Isso é normal, é assim mesmo. Por exemplo, eu trabalho com família, terapia de família e com idosos. Aí chega muita gente e diz, é normal o idoso sentir depressão. Não é, Manuel? É normal o idoso. Isso é normal, todo idoso sente depressão. Aí eu digo, isso não é normal. Né? Não é normal o idoso sentir depressão, ele está simplesmente desconectado desse espaço de vitalidade, de reconhecimento da vida, dessa força. Então, é essa reconexão que é importante. A normose é você achar normal coisas que já estão definidas socialmente e que vocês não conseguem olhar do que vem diferente, do novo que pode surgir.
é uma situação que a gente está vivendo hoje de quebrar, a Covid veio para quebrar a normose, né? A normose de não olhar para o outro, a normose de não reconhecer. A gente só vivia no pessoal, a gente está precisando se abrir para o outro. Então, a normose é esse abrir-se para o outro. Não é só a sociedade dos mais aptos e eficazes, é a sociedade do vamos evoluir juntos, vamos cuidar da vida juntos. É opcional usar máscara? Não é opcional deixar de usar máscara, não é opcional se eu estou prejudicando o fluxo da vida. Então, é essa visão sistêmica e maior, que as pessoas perdem porque acham que o normal é eu pensar na minha dimensão pessoal, independente da visão holística da vida. Então, é esse processo, porque a normose ela se estabelece por normas necessárias para manter um poder. Né? É uma necessidade de poder. Eu me lembro muito, Manuel, da frase do Pierre que dizia, né? A gente tem que sair do amor ao poder para o poder do amor, né? Porque é o amor ao poder que deixa a gente normótico e repetindo com medo de que venha, que a diferença me assuste, quando a diferença vai me enriquecer. O outro que chega é para me enriquecer e a gente vai gerando abismos, por quê? Porque eu vejo a diferença como uma ameaça. Eu vejo o outro diferente como ameaça naquilo que eu tenho no meu conforto essencial, especial, pessoal. E aí eu vou criando barreiras e vai criando abismos. Então, é olhar para o outro como aquilo que me enriquece, se abrir para o novo. E aí eu me lembro, só para complementar e vou deixar o Simão falar, o Jean Yves, ele fala do complexo de Jonas, né, que é o anjo de asas cortadas, porque o normótico ele não consegue ir adiante, ele fica paralisado pelo medo, e o medo não é do fracasso, é o medo da sua própria grandeza. Então, essa é a questão da normose, é a neurose atual, que dificulta a gente de ficar numa sociedade saudável. Então, uma sociedade desequilibrada cria normas para congelar o poder. E aí a gente precisa despertar para que haja uma visão integrada de todos os processos da vida. Bem lembrado, Leila, uma graça te ouvir. E aí eu lembro de um dos livros que vamos citar aqui ao final, né, de alguns tipos de normoses, né, que numa conferência que houve na década de 90 na Unipaz, entre Jean-Yves Leloup, Roberto Crema e Pierre Weil, cada um falou um pouco desse termo, cunhado por eles, e eles traziam a normose bélica, né, do armamento mundial, a normose do consumo, né? Então, quase sempre é uma inconsciência onde passamos a achar que é normal do coletivo algo que tem algum prejuízo a mim ou à sociedade. Essa inconsciência fica como um padrão aceitável, mas que vai trazer algum prejuízo à minha vida, ao coletivo ou ao sistêmico. A normose bélica, o armamento desenfreado para se defender porque há um inimigo. A normose do consumo, há uma degradação, onde há uma inconsciência daquilo que eu estou consumindo e degradando. A normose do uso de substâncias, então pode ser um cigarro que me levará ao câncer, algum tipo de droga grave que eu estou alimentando um tráfico e a violência. A normose da alimentação, a normose da fofoca. Sim. Também achava legal esse tema, onde o comentário e agora as fake news, como se são toleráveis e normal hoje ter fake news. Não, não é normal falar notícias erradas. Não é ético, não é bem-vindo. A normose da maledicência, né? Então, aquilo que fazemos conosco, e aí a pergunta a quem está assistindo, o que você intuitivamente sabe, sente de um hábito a si ou a família que tem um prejuízo? A evitação da sua fraternidade, o egoísmo, algum hábito que te faz mal e que não tem a ver com o autocuidado que vamos falar,
Na verdade, é um hábito que está prejudicando lentamente a sua saúde, né, Leila? Como um suicídio inconsciente é muito restrito, Isso. né? Então, dizer é normal isso hoje, mas que prejuízo isso me traz? Não, isso não é normal, isso é uma atitude normótica, né? Fingir que não é comigo algo social. O social sou eu sou parte do social, eu sou uma pessoa no social, né? Então, e geralmente as pessoas até podem se dizer, bem, eu estou bem, tô bem, eu estou feliz, eu estou bem. Então não tenho nenhuma patologia neurótica, né, Leila? Não, É. mas há geralmente um comportamento degradante que ela não se dá conta, defendido. E quando não consegue olhar para o que é a dor, né? A dor do outro, a minha dor. Então, a gente começa a criar ilusões, né? E aí a gente vai... as pessoas foram perdendo isso com a Covid, de ter a ilusão de ir para um shopping, de ir para um cinema, de ter a ilusão de comprar, de ter Então, foi perdendo isso, mas para quê? Para eu resgatar esses prazeres dentro de mim. A gente perdeu para se reencontrar, né? Então, é necessário isso. Você trouxe a questão da cultura bélica. Aqui em Recife, o Pierre esteve conosco numa formação com a Prefeitura de Recife, onde formamos mais de 300 multiplicadores de cultura de paz. E quando ele veio para a aula de abertura, tinha assistente social, líderes comunitários, profissionais da área de saúde, e tinha militares, tinha pessoas da polícia. E aí ele se virou e disse: quando a gente conseguir transformar a ação militar em educação e não em repressão, a gente está entrando numa cultura de paz. Então, o militar não é necessário para reprimir, mas para educar, ser um representante de educar. E não pela força, pela opressão, né? Então, a gente foi trabalhando essa consciência e foi tão lindo, só para trazer um exemplo, que esses policiais começaram a declamar poema no final, cantar, dançar conosco. Então, foi se abrindo, saindo do normótico, do normal, entre aspas, do congelado, do padrão, para se abrir para o que é fluido da vida, né? E eles conseguiram fazer isso, foi muito bonito. Aí eu queria trazer esse exemplo que traz bem essa abertura, para a gente não ficar retido numa imagem congelada da vida, por insegurança, por medo, né? O exemplo é fundamental, né, Priscila? Nos lembra assim, de trazer essa ânima, né, que o Jung, um autor importante suíço, nos traz, né? A ânima, que é essa qualidade do feminino saudável, a dimensão de um masculino integrado, né, dando origem a uma integração, né, plena, né, esse ser pleno em que lida bem com, com essas polaridades, né, alquímicas e com certeza, né, eu tenho um certo receio de estarmos entrando no normal, ter uma arma ou 7 armas em casa. Tenho um certo receio de que em 5 anos isso é o normal, porque eu venho, e você também, né, Leila? Passamos por um Brasil na década de 90 para 2000, onde tinha a cultura do desarmamento. E Isso, na cultura do desarmamento, até tem um cliente que trabalha nessa ONG, e quantas armas foram entregues e destruídas isso, no sentido de diminuir uma violência crescente que tivemos, né? E aí agora parece que tem não é uma cultura, né? Um movimento de armamento, né? Como se isso isso, realmente fosse me dar a ilusão de proteção, isso, né? Só que isso é uma atitude que a gente chama de normótica, né? Vai passando um normal, como o normal. E aí vamos resumir tudo numa ação educativa, né? O normal ter grades, telas, aqueles rolos de arame farpado nos muros. Não, não é o normal, uhum, né? Normal é que uma educação para a paz, em todos os segmentos, ela visem a manutenção ética da vida, do respeito, dos chamados valores supremos, né? Para que a gente possa ter cada vez mais uma vivência plena de algo que é do ser humano, como um ser dos reinos animais, que é isso, a ação de cuidar e manter a vida. A gente isso, observa isso entre os biólogos quando eles nos resgatam, né, Leila?
os elefantes, as girafas, os chimpanzés, o quanto que eles se solidarizam para que aquele grupo tenha uma saúde social daquele grupo. Isso é nosso, é dessa biologia que carregamos, mas também de uma espiritualidade que carregamos. E precisa ser alimentado nessas práticas que vamos falar de autocuidado, pessoal e grupal. Então, a nossa próxima pergunta, ela vai justamente por aí, tá bem sincrônico aqui tudo. Eu estava refletindo e trazendo os elementos da educação, da importância dessa educação e dessa escola, Manu, que realmente tem grade, são horrorosas, aqueles corredores enormes, escuro, né? As crianças colocadas ali, os adolescentes colocados em fila, muitas vezes não tivemos essa educação, né? De estar em fila, às vezes dividido meninos para um lado, meninas para o outro. Então, como é que a gente pode, né? Como é que a gente pode encontrar plenitude se desde que a gente nasce a gente já é sistematicamente desconectado da nossa própria essência, do nosso próprio eu, do nosso momento presente, né? De uma educação livre que considere o ser de forma integral, a espiritualidade, como você estava falando, né? E o autocuidado. Então, a pergunta aqui, e o que eu queria trazer nessa perspectiva da educação mesmo. Como é que a gente pode educar para esse autocuidado? E aí, uma outra coisa. As pessoas, eu não sei se isso vocês veem na prática do consultório, mas as pessoas elas ficam muito impactadas quando se dão conta de que não praticam o autocuidado, porque nem sequer antes tinham dimensão de que aquilo não era cuidado. Aquilo não é cuidar-se, aquilo é se maltratar, se violar, né? Vários mecanismos aí do nosso ego, mas que é tudo menos autocuidado. Então, duas coisas. A importância, eu queria que vocês comentassem sobre o processo educativo para a plenitude, para essa educação, para que o sujeito se torne sujeito pleno, e também como é que acontece esse impacto, por que as pessoas se impactam tanto quando falam, gente, mas não me dei conta que eu estava fazendo isso, mas como pode ser? Que eu penso que está um pouquinho relacionado com o processo normótico que a gente estava falando anteriormente, né? Mas vou deixar para vocês comentarem. Quer começar, Manuel? Eu estou pensando aqui, né, nessa questão muito importante, né, dos hábitos, né, que estão transitando, de retornos, né? Nem sei em astrologia como chama isso, mas esse retorno das divisões de gênero, meninas para um lado, meninos para o outro, escolas militares, e vamos retornar, porque só essa educação de imposição, né, Leila? É a que funciona, não uma educação do natural, o respeito. É natural, é óbvio que é o respeito. Lembro de um amigo que foi no Japão e trabalhar e tinha as bancas de jornais e não tinha ninguém para receber o jornal. E ele passa e fala, como compra? E o amigo pega e deixa o dinheiro. Mas e se eu quiser levar e não deixar o dinheiro? E o japonês não entendia o que ele falava. Ele não tinha o conceito. Como assim não deixar o dinheiro? Isso. Não, se eu quiser pegar e levar. Isso. Aí ele continuava, mas eu não estou entendendo. Você pegou, você deixa o dinheiro. Ele falou, não, mas eu posso pegar e levar, ninguém vai ver. Mas ele continuava, mas eu não estou entendendo, porque é uma troca. Enfim, está tão internalizado alguns processos óbvios, educativos, né, que tem a ver com respeito a tudo, né? Então, a educação ela é fundamental e não um retrocesso a normas onde as diferenças acontecem, né? Com relação ao autocuidado, a conscientização, a informação no tocante à prevenção, Pri, ela é muito importante. Antes que se instale uma dor, um desconforto, uma tensão. Porque, às vezes, a partir da tensão, da dor e do desconforto, é aquele alerta. Olha, tem algo errado. E me descuidei.
Não, a gente também está falando dessa área terapêutica, mas a gente quer mais incentivar antes de qualquer desconforto acontecer, né? Então, as profilaxias e ações educativas informativas, feitas com prazer. Lembro do Aurino, professor aí que trabalha com uma comunidade aí em Recife, no COC. No Eles copo. trazem as crianças para as brincadeiras, para o Isso, lúdico. E aquela isso, criança vai aprendendo, como centenas de trabalhos que vemos pelo isso, Brasil, a relaxar, isso, a meditar, a tirar o preconceito que essas palavras têm. Porque sabemos que algumas religiões específicas trazem o yoga como um grande vilão. Enfim, não vamos entrar nessa seara, mas as práticas integrais, que é a que a gente quer estar falando agora, né, elas são absolutamente necessárias, né? Então, isso, antes que uma dor e um desconforto se instale, de que práticas de autorresponsabilização no nível físico, no nível mental, minhas concepções, precisam ser refrescadas, né? O ano isso, passado passamos por tantas discussões nessas lives com a Priscila, com a Paula, sobre a questão conceitual das coisas e ações práticas. Físico, mental, emocional, conversar, ter isso, pessoas amigas de bom senso, mestres, padrinhos, conversar. isso, E a espiritual, né, Leila? Como é que está a sua isso. prática nisso? Olha, essa questão de educação, você falou do COC, a gente tem uma parceria com algumas comunidades aqui, onde a gente trabalha a cultura de paz, inclusive o espaço de Aurino a gente fez também. Nessa época, a gente formou mais de 30 jovens, e de 4 comunidades, foram 4 comunidades juntas. E essas comunidades, a gente falando de normal, essas comunidades tinham muros que eles diziam que eram invisíveis, porque parecia que ninguém sabia que eles existiam, eles ficavam isolados. Então, a gente foi trabalhar essa questão da educação, a gente trabalhou com conceitos da arte de ver em paz, da arte de ver em plenitude, a gente trabalhou os conceitos da Unipaz, e falar de sentimento, para eles, eles não entendiam o que é sentimento, o que é sonho. É quando a gente dorme, quando a gente perguntava qual é o seu sonho, eles, qual é? Quando a gente dorme, ou então eles dizerem, não existe amor. O único amor que existe é o amor da minha mãe por mim, não existe amor. Então, nas comunidades, existe uma ruptura muito violenta do direito de viver plenamente, já que a gente está falando em plenitude. Nessas comunidades, eles são rompidos, eles são isolados completamente. E a educação é esse resgate dessa conexão. Como seria isso? A partir do momento que eles conseguem sentir, e a gente vai fazendo um trabalho de sensibilizá-lo para o que eles têm de mais belo dentro deles. E aí, antes, quando eles brigavam porque o fulaninho tirou da minha casa algo, então eu vou dar uma surra em fulaninho. Em vez disso, eles começam a se sensibilizar e vou procurar saber o que é que aconteceu para ele ter feito isso. Vou lá conversar. Então, estabelecer essa ponte que para eles não existia, eles não sabiam fazer isso. A educação é essa possibilidade de se integrar nas diferenças, de dar o direito à voz, à fala deles. E sensibilizar para isso, porque a educação, Priscila trouxe uma pergunta importante, a nossa educação tradicional é uma educação que não faz você saber o que você sente, você tem que atender o que o professor quer, o que o pai quer, o que a mãe quer, mas não o que você quer fazer. Eu lembro de um aluno que eu atendi numa escola de alto nível aqui que queriam botar o menino para ser analisado porque ele pintou o sol de lilás, e o sol não é lilás. Eu digo, e por que o sol dele não pode ser lilás? Então, a fonte de recriar a realidade é tirada desde cedinho, porque já vai criando padrões e vai encaixando a pessoa e a pessoa. Aí o que acontece? É um adulto que não gosta de cantar porque achava que não podia, é um adulto que não acha que não sabe desenhar porque foi criticado e queriam moldar a ação criativa da pessoa, que é natural. A educação é para liberar essa capacidade criativa do ser e que é tirada nessas educações fragmentadas que a gente vivencia, né? Então, o autocuidado, só para terminar, seria esse resgate dessa sensibilização. As pessoas se acostumam a tirar a lenha da fogueira interior, da sua chama, para botar numa fogueira externa. E aí você vai se desvitalizando, a sua chama vai ficando fraquinha.
E aí é necessário resgatar, e é interessante como as pessoas começam até os olhos começam a brilhar. Esses jovens, eles conseguiram emprego, tem jovens hoje trabalhando, então, tem jovens hoje em universidade, porque eles resgataram o espaço de direito deles, através da educação. É. Eu acho lindo esses exemplos e me sinto honrado em estar em uma organização que trabalha com cultura de paz, promoção de desenvolvimento humano através de ações educativas, debates e reflexões, né? E dentro dessas práticas de autocuidado, né, muitas vezes a pessoa está em atitudes normóticas, é normal retirar da casa do outro tal questão e não perguntar, é normal não sentir, saber o que eu sinto de emoções. Então, uma intervenção de um agente facilitador é fundamental, mas que trabalhe em valores humanos, que incluem respeito, né? Porque quando a gente volta ao tema plenitude, não dá para exigir que quem está mergulhado, não só no indivíduo, mas num campo coletivo de uma inconsciência, de um conceito depreciativo e preconceituoso, a pessoa desperte às vezes por si só. Há um campo psicológico, social, sistêmico, que envolve uma degradação, uma humilhação, uma violência que passa a ser natural à mulher ou qualquer espécie, inclusive ao homem. Então, um facilitador, um agente comunitário bem formado, uma pessoa que tem em sua facilitação um despertar, né, do diálogo e da educação emocional. Então, quando a Leila traz, né, Pri, mas o que eu estou sentindo? Que parece óbvio para nós terapeutas. Não, não é. Não sei nem nominar o que eu sinto para poder expressar dentro de uma comunicação não violenta. Não é, não sei, né? E eu acho isso muito, muito importante, né? Então, nós focalizadores, e esse é o momento, estamos estimulando a quem está assistindo. Quais são as minhas ações que estão me prejudicando? Não é para amanhã o início, é para refletir para hoje. Você faz alguma automassagem, você toca no seu corpo. Isso, Teu corpo está doendo? Qual é a isso. dor que está o teu corpo? Você Até faz porque alguma... as pessoas estão tão em trabalhos virtuais que fica cansado. Então, também tem que lembrar que tem um corpo que tem que cuidar dele, que tem que beber água, né? Esse cuidado permanente, essa atenção permanente, né, Manuel? Desculpa interromper, mas é só Não, complementar. vamos nos lembrando, né? Coisas tão simples, mas que é para refletir a quem está nos assistindo a qualquer momento que isso no futuro estiver acontecendo. Qual é a quantidade de bom líquido, água que eu ingiro? Qual é a quantidade de ar, o bom ar, a boa respiração que eu coloco para dentro? Meu corpo Isso. está tenso, meu corpo respira. Como eu me alongo, como todos os animais se alongam. Todos ao despertar fazem, né, Cri? Quem tem cachorrinho e gato, muitos de vocês têm. O corpo pede isso, sair do enrijecimento. Sol, né, Manu? Tomar aqueles momentinhos de sol, os bichinhos também É, ficam ali. É só a gente observar. Sol, Eu lagartixear no sol, caminhar, adorei lagartixear. lagartixear no sol um pouquinho, vitamina D, qualquer isso. E outra coisa, Manu, A boa ter música. a boa música. E você deve estar atendendo muito, tem acontecido muito, pessoas com síndrome de burnout, né? É, Que é um estresse porque você só faz, você não é, você só tem que fazer, você tem que produzir, você tem que realizar. E aí, o que eu tenho feito? É exatamente esse resgate desse olhar do seu tempo. Não preciso resolver isso agora, eu tenho que dar meu tempo de respirar. As pessoas estão. Tem uma pessoa que ela aprendeu a bordar para encontrar esse tempo do fazer e desfazer o caminho, do pintar, do dançar. Por quê? Porque é aí que você vai encontrar o seu ritmo que você se desconectou e começa a gerar ansiedade, porque você não consegue mais se ver nesse ritmo frenético que é solicitado. Se você não equilibra com o seu ritmo, você tem que encontrar esse tempo
para fazer isso, a dança, o se espreguiçar, o beber água, o tomar o sol. O que mais a gente ouve é que as pessoas dizem, eu não tenho tempo, mas todo mundo está em casa, mas mesmo assim não tem tempo. Né? Por quê? Porque essa solicitação de ficar no automático da normose, e você perde essa conexão de olhar para você. E agora eu estou com dor no pescoço, então eu vou fazer alguma coisa. Agora eu estou precisando. A gente tem treinado muito, acho que aí na Unipaz São Paulo, a questão da visão, porque a gente vai perdendo a visão periférica de tanto ficar concentrado, a luminosidade da tela. Então tem que fazer muito exercício, hidratar o olho, fazer exercícios com o olhar, esfregar e botar nos olhos para eles relaxarem, fazer movimentos de olhar para o lado. Por quê? Porque senão a gente vai cansando. E aí a visão vai perdendo a capacidade saudável, né? E é louco isso, né, gente, que vocês estão dizendo, que eu estava aqui fazendo um paralelo com a gente vai perdendo a capacidade de olhar o que tem em volta, e a gente foca naquilo, e quanto mais a gente foca no problema, a gente só vê ele. Isso. A gente perde essa, né? Eu estou fazendo aí uma relação com isso, de como é importante a gente fazer essas paradas, olhar a paisagem, né? Olhar da janela. Isso. Não importa o que você veja, mas olha a janela, toma aquele tempo. Então, assim, é muita sobrecarga. Essa história, particularmente aqui, nossa, a forma que eu estou conseguindo de dar aquelas paradas do tempo do computador é um animal, é um cachorro que adotou a gente, vai fazer 1 mês e meio, e o carinha para aqui na porta e fica me olhando. Ei! Aí eu levanto e falo, nossa, é hora de respirar, né? Mas ele vem aqui me lembrar, porque ele está lá na plenitude dele, ele está lá no momento, ele está conectado com tudo que está acontecendo, né? Então, eu acho que outra dica, se é que eu incluo, que a gente já está na parte de oferecer algumas dicas aí, né? Um animalzinho faz muito bem, viu, gente? Sim. Obriga você a andar. Eu estou andando, coisa que não andava, e é isso. A gente começa a refletir nesse bendito tempo. O que é, afinal, tempo? E por que quanto mais tempo, menos tempo? Quanto menos tempo, mais tempo? Então, são medidas muito loucas, que dependem só do nosso olhar e como a gente ajusta isso, né? Dentro da nossa rotina e tudo isso. Então, ter um animalzinho adotado também faz ótimo. É a prática do cuidado também, né? Opa! Que a gente tem que exercer ao animal, junto ao animal, com o animal, exatamente. Muito bom, gente. Diga, Manu. Estava me lembrando aqui do foco define a sorte, né? E nós temos uma grande amiga dos Magalhães, que esteve entre nós e está. E ela, em um dos livros que Priscila até pode indicar, fazia do foco, né? Só que a patologia do foco é absolutismo, né? Você também só foca aquilo e nada, e tudo desaparece. Uhum. Só que onde eu posso, quais outras atenções e focos eu posso ampliar o olhar? Quem amplia olhar vê a vida de forma mais colorida. Em vez de ter uma cor o céu passa a ter muitas cores. Em vez de ter um conceito, a vida passa a ter muitos conceitos. Então, a ampliação de olhar é um caminho para a plenitude, para estar acordado. Sempre estou dizendo também aos clientes, reservem menor tempo possível as notícias. Não consegue ficar sem? Não tem problema. Meia hora, no máximo estourando 1 hora, não 6 horas, 12 horas, como as pessoas estão. A notícia vai chegar. Se preferência também não ter notícia, o básico vai chegar a você. Porque a notícia desagradável, ela mexe com a estrutura molecular. Isso. Alterne com quebra-cabeças, paisagens, andar, correr, automassagem, carinho. Pinturas, né? Pinturas de mandalas, pinturas. Pinturas de mandalas. Quem na tua casa você pode dar um cafuné e receber um cafuné? Troca de carinhos. E aí isso é trabalhado muito em marido e mulher, e pai e filho, que nunca mais se tocaram. Isso. Né? E A Carícia Essencial era um livro no passado tão fundamental. Isso. Então,
mais do que tantos conceitos, essas práticas simples e milenares que criam uma homeostase à saúde, que é o bem-estar em todos os sentidos, né? Uma jovem que eu atendi, ela morava numa casa que era tudo branco, sofá, parede, Nossa, tudo branco. Ela disse, ela não podia sair, que ela tem um problema asmático, ela não podia sair. Eu não aguento mais o branco. Aí eu digo, então, a cor que você está procurando lá fora, traga para dentro, pinte no seu quarto, faça seu quarto colorido. E ela começou a pintar, pintava a parede, pintou, aí foi criando, essa capacidade criativa que é importante, né? Você falou dos casais, quantos casais estão em crise, né, Manuel? Quantos? Por quê? Porque, na verdade, eles não estavam nem se olhando e agora eles têm que conviver. Eles não se olhavam. Então, como abrir para um olhar que não é o do que eu estava viciada há alguns anos atrás, mas é o olhar dessa pessoa que está junto de mim e conhecê-la de fato, me encontrar com essa pessoa, né? Os casais estão em crise porque eles nem perguntam o que é que o outro deseja, o que é que o outro quer, simplesmente vai fazendo no automático. Então, nesse momento, também os casais estão se reencontrando ou retomando o que eles perderam da aliança, que não é aliança física, né? Desde o casamento, desde o início, né? uhum. Sim, sim. Muito bom. É isso, né? O viver em plenitude, né? É estar o tempo todo trazendo a pergunta, onde eu estou, né? E depois, na sequência, eu estou criando um bem-estar a mim, mas não é um bem-estar da normose, que esse é o grande problema, que eu caio na cilada de que alguns comportamentos naturais hoje são saudáveis, eu estou degradando a mim ou ao planeta ou a alguém. Então, sempre a pergunta, onde eu estou? Estou presente. E aí nós incentivamos sempre muito a cultura da simplicidade voluntária, do conforto essencial. O que é confortável, básico, essencial para mim, né? E que preserve a vida e as relações como um todo. Saindo da cultura que há muito ainda o que se trabalhar, que é essa cultura egoformativa, né? Individualista de um próprio umbigo. Isso. Nós estamos criando uma geração de pessoas com medo de vínculos sociais, com falta de conexão, de afeto. E as organizações todas de educação integral e cultura de paz estão fazendo a sua parte de resgatar a essência do ser humano. Isso é muito importante. E você falou essa questão do conforto essencial. Quantas pessoas hoje não têm nem o que comer, né? Aqui as pessoas estão passando muitas É, privações, muitas. Por quê? Porque não tem emprego, né? Quem era um diarista, quem fazia faxina, quem vendia na praia que não pode vender mais porque a praia está fechada. Então, é uma situação em que a gente tem que olhar para essas pessoas e elas precisam ter uma qualidade de vida. E elas não é só com as doações que a gente mobiliza, e tem muitas comunidades, muitas sociedades e ONGs fazendo isso para as comunidades, mas é também ensinando a como criar alternativas, por exemplo, de fazer uma hortinha em casa, de fazer um soufflé com o que muita gente vai fazer uma salada de legumes, joga fora as cascas, mas você pode fazer um soufflé. Então, é recriar, ver um sentido da vida de uma forma criativa para que a vida não seja tão dolorosa, né? E tão marginal para algumas pessoas que estão precisando dessa plenitude. A plenitude é descobrir isso também, que em tudo você pode encontrar algo que é de qualidade, cabe você abrir o seu olhar para isso. É fundamental o que vocês estão trazendo, gente, e conversa com o momento que a gente está vivendo, que a gente não pode fechar os olhos, né? Pela quantidade de pessoas que estão agora fazendo a passagem e que já fizeram a passagem desde que tudo isso começou, e ainda o que provavelmente, certamente vamos ver pela frente, que já estamos vendo, do aumento da vulnerabilidade e da miséria. Né? Então, grupos sociais que sempre foram privados dos seus direitos básicos, desde antes do nascimento,
né? Porque os seus ancestrais foram, e isso se repete, e temos que parar para pensar nesse conforto essencial que vocês estão trazendo. Hoje, o pessoal lá da Evoluir, a empresa que eu trabalho, teve uma ideia super linda, né? Normalmente o pessoal da RH distribui aos colaboradores, aos trabalhadores da empresa, os ovos de Páscoa, os famosos ovos de Páscoa. E aí eles falaram, gente, então, vamos fazer o seguinte, vamos reverter o que a gente entregaria para vocês de ovo de Páscoa e vamos, né, cada um, quem quer abrir mão do seu ovo de Páscoa, que a gente vai reverter para alimento para quem está precisando. E aí, gente, você para pensar, quanto custa um ovo de Páscoa? Eu preciso disso, é isso, né? E que o Manu falou desde o começo, a normose do consumo, e desse consumo que, na verdade, é para preencher uma emoção que eu desconheço porque eu não fui educado nem para saber que ela está ali. Então, assim, gente, a gente faz uma bela costura e volta, tudo que a gente falou, tudo está super conectado. E nos faz entender que a plenitude não é um conceito tão difícil, longe, algo a alcançar que está ali não sei aonde, né? Que só quando, aí sim eu serei plena, só quando isso, né, acontecer e aquilo outro, não, está aqui agora, no ar que a gente está respirando, né? E nessa aguinha aqui, que a gente tem a felicidade de conseguir acesso, né? Então, é importante que a gente olhe para milhões que já estão na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza, e a coisa tende a vai ficar mais séria, né? A gente não pode aqui... a Leila trouxe muito isso, né, dos trabalhos das comunidades aí, e isso é essencial, e é isso que a gente faz aqui também, né, Manu, em São Paulo. Vamos acordar e vamos ver o que realmente importa e o que é necessário para a sua plenitude. Gente, eu ficaria mais, mas a gente já está chegando no nosso horário. Eu queria terminar convidando vocês para dar sugestões de leituras, de filmes, de cursos, de podcast, de site, tudo que vocês acharem legal as pessoas consultarem. E a gente vai deixar tudo aí no Face, essas indicações. Deixa eu só ver uma coisinha antes. Vocês preparam aí a listinha de sugestões? A Olivia Zamboni pergunta assim: e como fazer para quem está passando por essa fase sozinho? Ela se referia à nossa conversa aqui talvez desse carinho, né, Manu, de tocar, de relação, de conversar. E a Paulinha pergunta: como fazer quando nos sentimos com culpa em estar em plenitude, vendo tudo que está acontecendo lá fora? Essa pergunta é muito boa. Outro dia aconteceu comigo. E aconteceu com a minha mãe também, ela estava me contando. De a gente estar conversando com alguém, aí, tudo bem? Ai, tô ótima. E aí, esse desconforto de falar, gente, eu tô ótima, mas tanta gente morrendo, né? Então, vamos lá. Então, primeiro a pergunta da Olivia, daí eu convido, que a gente já está encerrando, responde a pergunta da Olivia, que fala sobre essa situação de estar sozinho, passando por esse momento, e o outro responde a da Paula, falando sobre essa culpa de me sentir ótima. E aí a gente já vai para as dicas. Eu queria começar com a segunda, porque me veio uma ideia à mente, quando se pensa em mestres, né, espirituais ou pessoas naturalmente plenas, eles não têm essa culpa. Eles se sentem, inclusive, mobilizados aí a situações de tragédias e catástrofes, movimentados e mobilizados pela compaixão desse ser. Então, o meu bem-estar, ele não é algo do ego, do narcísico, ele pode ser uma condição de uma conquista e manutenção por disciplina, e que leva sempre a uma condição de
de levar essa energia ou um movimento de fraternidade, de ajuda. Grandes mestres autorrealizados, eles saem do seu movimento individual e vão ao coletivo, e é o coletivo onde tem a catástrofe. Então, são pequenas estrelas de luzes. Então, assim, há que se não cair na tentação de um narcisismo, mas de uma apropriação de que essa luz pode influenciar, que eu não ia falar contaminar, mas assim, né, levar. Então, mantenha, desde que você não esteja na cilada de um narcisismo, de um invalidar o outro. Isso também é muito importante, né? Mantenha a sua chama acesa. Vá em direção a acender a chama do outro e a criatividade. Nesse momento, pedimos tempos de ser criativos para solucionar questões. Isso. E complementando a de Manuel e partindo para outra pergunta, né? É a gente lembrar que a vida, ela ocupa um espaço em mim e através de mim. Ela é esse espaço de força que me toma e que eu posso reconectar. Então, estar só, eu entendo como é um processo, e a pessoa que perguntou, como é difícil você morar só nesses momentos, mas o que é que está me faltando para poder chegar e ligar e perguntar e faltar, ou até dizer eu estou só e preciso dessa companhia, porque a gente se reconhece no outro. Então, é primeiro de tudo encontrar em você esse sopro da vida que existe, esse sopro do autorreconhecimento de que você merece estar aqui e que você tem algo a realizar, ou que seja, você tem algo a realizar que pode ser primeiro com você, no reconhecimento das suas capacidades, das suas vontades, mas também quando você consegue encontrar no outro aquele espaço que você precisa para esse reconhecimento. Então, é primeiro em você, respirando, com práticas de meditação, com exercícios de dança, e depois poder chamar as pessoas para fazer isso junto com você. Chamar a pessoa para, olha, eu estou querendo fazer uma prática de yoga, né? Ou um relaxamento. Vocês vão fazer junto? Ou eu tô querendo ser escutada. Tem muitos, aqui nós temos muitos grupos de escuta voluntárias. Tem o CVV que tem uma escuta voluntária, tem muitos grupos. Então, não deixar que a solidão crie uma barreira que a gente não consiga passar, porque existe em você essa vida que pulsa. E você pode deixar ela se expandir para que ela amplie essa vibração com uma dança espontânea que você pode fazer em casa. Não é dança coreografada, não, dos passinhos, mas é soltar o seu corpo para distensionar e para que essa vida ela comece a criar um movimento dentro da sua casa, do seu corpo físico, dentro da sua casa emocional, que você possa escutar músicas que tragam alegria, que você possa cheirar aromas, aromoterapia, tem um alecrim que ele traz alegria à alma. Então, trazer em você aquilo que você está precisando, escutar, mas também trazer a possibilidade de renovar essa vida em você. E, de fato, nós nunca estamos só, a gente só tem essa sensação por uma prática de que a gente precisa estar sempre acompanhado fisicamente. Mas a vida, ela pulsa o tempo todo, a gente só precisa encontrar esse caminho dela se expandir. Muito bom, muito lindo. Amo alecrim, me dá uma alegria mesmo, Leila, nossa, eu amo alecrim. Gente, vamos lá, o que vocês dão aí de sugestão de leituras, de filmes? Digam lá. Desligado, Manuel. Eu indico, inclusive, um livro de um autor até que veio ao nosso congresso, né? O Poder Além da Vida. O autor passa por uma experiência de um encontro com uma pessoa e que lhe traz a consciência de que a vida está acontecendo no aqui e agora. Então, trazer a mente para o presente, o poder da presença. Leila tem outras boas indicações. Eu falei tanto da gente reconhecer a casa, que é o nosso corpo físico, reconhecer a casa em nós. Tem um livro do Anselmo Krum que eu gosto muito, Onde Eu Me Sinto em Casa.
porque essa casa não é só essa casa física, mas é onde eu me sinto em casa e relaxo, onde eu me sinto pleno e relaxo, que pode ser dentro do trabalho, dentro de uma atividade, é encontrar essa casa que existe dentro da gente. Eu acho esse livro fantástico. E quero resgatar também a força do feminino, a gente está precisando que essa força de acolhimento. Aí tem o livro do Caminho da Prática, que é um livro que eu gosto muito, que é de uma monja, depois ela vai dar, de uma monja da Ayurveda, Bri Maya Tiwari, e que ela faz várias práticas de cura pela alimentação, pela respiração e pelo som. Então, tem várias práticas para quem quiser fazer, é muito bom. Outra dica também, posso continuar? Vamos embora. Outra dica, a gente tem uma prática em Recife, que é o Jin Shin Jutsu. É uma prática de tradição japonesa, onde através do toque você vai harmonizando os fluxos da energia vital em você. E uma prática que eu posso deixar para todo mundo, eu estou tão tristinho, ou eu estou muito agitado, é uma muito simples que eu vou passar agora. Os 4 dedos debaixo das axilas e os outros 4 dedos debaixo dessa aqui, ó. E ficar respirando. Só respirando. Porque aqui eu vou entregar os fluxos do lado direito, do lado esquerdo, do masculino, do feminino, do sol, da lua. E vou acalmando e vou me acolhendo, acolhendo amorosamente o ser de luz que existe em mim, acolhendo a vida que pulsa, a vida que se renova. Lembre-se de respirar profundamente até o abdômen. Quem tiver só, quem puder fazer essa prática, passar alguns minutos, faça mais de uma vez, se abrace, seja gentil com você mesma, com você mesmo. Acolha a pessoa amável e amorosa que existe em você. Acolha a vida, que é um presente todos os dias. Encontre esse espaço de silêncio, onde não precisa palavra e tudo está sendo dito. Encontre a paz e a plenitude em você. Rapidinho, que eu não sei o tempo, é só para ensinar vocês essa prática que pode ser feita toda hora, todo minuto, e abrir os olhos e acolher que você é um ser inteiro e que essa prática pode ser feita todos os dias. Tem vários, são toquezinhos que vão cuidando da gente. Adorei, eu e Manu estávamos aqui. Que delícia, que fechamento gostoso, né, Manu? Vocês, terapeutas, cuidem muito de vocês também, Isso. né? Por isso que a gente tem que se abraçar muito, Olha, amorosamente. não tá fácil. Nunca esteve, né? Mas tá difícil. Ai, Gente, ai. Mas escolhemos estar aqui, né? E aí a gente tem um nosso trabalho de beija-flor, né, Manuel? Diante disso tudo, né? eu agradeço demais as verdades, né? As verdades, quando são ditas do coração, todo mundo sente, é um presente. E eu senti muita verdade, eu acho que quem assistiu a gente também sentiu muita verdade, também pôde vibrar, né, com compartilhamento de experiências, de saberes. Então, agradeço muito, agradeço em nome de todo mundo que está assistindo. Esse vídeo vai ficar disponível na página do Face da Unipaz São Paulo. Então, se quiser recomendar para alguém, então vai ficar aí disponível, aí você pode deixar seu comentário, né? A gente também pode facilitar o contato da Leila e do Manuel, né, se você deseja conhecer mais o trabalho deles. E nós, da Unipaz São Paulo, agradecemos muito. Primeiro universo, né, de a gente poder estar aqui. E a vocês dois, viu, meus queridos?
Se cuidem. E a gente se vê em breve para dar um abraço, tá bom? Gratidão. Lembrar que se a gente está de mãos dadas, ninguém vai levantar a mão para sacar uma arma. Então vamos ficar de mãos dadas juntos. Viu? Estamos juntos. Gratidão a São Paulo, que eu adoro o trabalho de vocês. Que bom que a gente está podendo ficar mais junto. Eu estou muito feliz. Gratidão por esse momento. É verdade. Obrigado, Priscila, Unipaz São Paulo. Tchau, gente. Obrigada.